Oi, pessoal, nós somos do grupo 4 da turma 1001 e vamos apresentar um trabalho de biologia sobre as consequências da inflamação sistêmica crônica para o organismo. Inflamação sistêmica crônica, ou ISC, o que é? A inflamação, no geral, é uma forma de defesa do sistema imunológico contra infecções, ferimentos e até toxinas. Já a ISC ocorre quando o organismo do indivíduo não consegue combater, por exemplo, essas infecções por completo, o que faz com que alguns tecidos e órgãos do seu corpo sejam danificados. Essa reação derrama as citocinas continuamente na circulação sanguínea, o que causa uma inflamação nos tecidos. Por conta disso, as células ficam parcialmente inválidas, não conseguindo acompanhar o ritmo desse derramamento contínuo. Com o passar do tempo, tudo isso pode vir a acarretar um grande acúmulo de gordura nos vasos sanguíneos, excesso de peso ou lesões. A inflamação sistêmica crônica é causada pela síndrome do intestino permeável. Essa inflamação é uma reação dos glóbulos brancos produzindo citocinas, formando uma reação em cadeia que provoca uma série de consequências. Só para lembrar que inflamação é diferente de infecção. Inflamações são respostas a infecções e lesões. Já infecções são causadas por agentes externos. Bom, eu sou o João e vou inaugurar aqui a nossa conversa sobre as consequências da inflamação sistêmica crônica. E de fato, se não tratado o mais rápido possível, essa inflamação e as suas complicações gerais tornam-se cada vez mais complexas e por isso mais difíceis de serem controladas. Começo tratando das doenças autoimunes. Afinal, o que realmente é uma doença autoimune? Então, é toda a condição em que o próprio organismo passa a produzir anticorpos e esses acabam atacando outras estruturas e células dele mesmo. Ou seja, vamos supor que você envia um batalhão de soldados para impedir uma invasão de outro batalhão no seu território. No entanto, o que acontece é que, além de lutar contra os seus oponentes, o seu batalhão acaba matando pessoas inocentes da sua própria terra. Traduzindo, o seu batalhão de soldados seriam os anticorpos produzidos pelo seu corpo, os oponentes seriam os antígenos, substâncias que acabaram entrando ali indesejáveis, e as pessoas inocentes seriam tecidos e células saudáveis afetadas, ok? Destruídas em muitos casos. Bom, a princípio, uma doença autoimune, quando é diagnosticada como as artrites, artroses, psorias, etc., elas são incuráveis, tá? E normalmente forma-se um plano de tratamento muito específico para o órgão ou o tecido que foi afetado em cada caso. Chamamos isso de medicina alopática. Alopática. Ou seja, quando você tem o uso de tratamentos que têm efeitos opostos, contrários, aos sintomas de uma condição. Ok? O mais interessante de tudo isso é entender o porquê que os anticorpos são produzidos. Pensem comigo, gente, ninguém produz anticorpos ao acaso. Então o que acontece? Os anticorpos foram produzidos respondendo à invasão de certo micro-organismo. Então o problema é esse micro-organismo. Mas como e por que ele entrou? Eu vou mais além. Como e por que ele entrou e acabou na sua circulação sanguínea causando esses danos demasiadamente grandes? Pois é, basicamente a grande parte desses materiais acabam passando pelas paredes internas do intestino, ok? E são absorvidas. Essa condição, já que, enfim, é uma condição, é uma doença, síndrome do intestino permeável. O que você precisa saber dela é que com essa síndrome, as paredes internas do intestino permitem a passagem de substâncias completamente indesejáveis ao sangue. Geralmente acontece por um caso de desbiose, ou seja, desequilíbrio na flora intestinal. Eu quis pontuar também que, caso se tenha um desequilíbrio na produção de ácido clorídrico no seu estômago, mais alimentos e materiais vão sofrer digestão incompleta e acabar sofrendo o que chamamos de putrefação no seu ducto digestivo. Mais bactérias serão atraídas. Enfim, toda essa introdução foi necessária para que você entenda de fato que hábitos alimentares saudáveis podem sim contribuir para que muitas dessas doenças, por mais que tenham, na maioria dos casos, base genética, se mantenham adormecidas ou ainda que sejam evitadas. Mas então, o que faz com que os anticorpos produzidos destruam outros tecidos? O que tem a ver? Chamamos isso de mimetismo molecular. O mimetismo molecular, vocês podem ver que no slide existe uma definição científica ali própria para o mimetismo, mas eu vou simplificar. Ele funciona como uma similaridade molecular. Vamos supor, mais uma vez com uma analogia, que uma molécula de glúten, formada com uma quantidade X de aminoácidos, já que glúten é proteína basicamente, vamos supor que essa molécula passe pelas microvelocidades nas paredes intestinais e estimule a produção de anticorpos. Esses anticorpos vão, por similaridade, atacar outras estruturas, que também são formadas por determinadas quantidades de aminoácidos.
Quem descobriu e frisou essa condição foi o William Davis, no seu livro muito famoso, A Barriga de Trigo. Ele explica de fato muito bem o mimetismo. Por fim, e não menos importante, gente, eu citaria aqui alguns exemplos das doenças autoimunes mais faladas e diagnosticadas também com certa frequência. A anemia hemolítica, a esclerose múltipla e a diabetes tipo 1. Eu achei interessante pontuar a anemia hemolítica porque muitas pessoas associam imediatamente a anemia, propriamente dita, óbvio, à ausência do sal mineral ferro. Como vocês podem ver, existem outros tipos, como além da hemolítica, a congênita. Bom, a anemia hemolítica ela é causada quando o sistema imune passa a produzir anticorpos que atuam destruindo as hemácias no sangue. Recapitulando, as hemácias, ou eritrócitos, glóbulos vermelhos, são as células anucleadas responsáveis pelo transporte de gases pelo corpo. Oxigênio. O oxigênio é essencial para a produção de energia para o corpo, ou seja, olha a dimensão desse problema, né? Os principais sintomas são prostração, cansaço, sonolência, palidez, perda de apetite, etc. Sintomas às vezes clássicos de anemia mesmo. O tratamento geralmente inclui o uso de imunossupressores específicos. Gente, a esclerose múltipla é causada pela destruição da bainha de mielina, uma vez que, a bainha de mielina é uma substância, uma estrutura, na verdade, muito importante que reveste o axônio dos neurônios. Lembrando que essa bainha de mielina é destruída mais uma vez por anticorpos do sistema imunológico. A bainha de mielina protege e garante um certo funcionamento dos neurônios. Sem ela, sem essa bainha de mielina, essa estrutura tão importante do sistema nervoso, você tem impactos progressivos nas atividades neurológicas. Como tratamento, gente, é indicado o uso de anti-inflamatórios específicos e um acompanhamento médico de perto. Finalmente, talvez a mais conhecida, a diabetes tipo 1. É uma doença autoimune também, mais comum em crianças e adolescentes, e isso porque acontece devido ao ataque das células imunológicas às células beta-pancreáticas, aquelas responsáveis pela produção de insulina. Para quem não sabe, hormônio que permite a entrada de glicose nas células, onde esse material é oxidado na respiração celular. Mesma reação que precisa do oxigênio para acontecer, produção de energia. Como tratamento, existe o uso de insulina várias vezes, ok? Visando justamente controlar a glicemia, taxa de glicose no sangue. Os sintomas são diurese intensa, ou seja, vontade frequente de urinar, muita sede, fome excessiva e perda de peso por causa aparente. Eu espero ter esclarecido algumas dúvidas em relação a essa questão das doenças autoimunes, né? Espero ter desmistificado toda essa nomenclatura. A inflamação crônica no cérebro causa danos aos neurônios e às células da glia. Em algumas situações, ela até faz com que o hipocampo tenha seu volume reduzido, prejudicando e muito a nossa habilidade de memorizar fatos e nomes. Isso acontece também porque quando o hipocampo está reduzido, acaba aumentando mais o número da proteína chamada amiloide, né? Que as placas de amiloide é mais ou menos o acúmulo de proteínas no cérebro de um paciente de Alzheimer, causando perturbação e nossas funções mentais. E muitas empresas têm feito estudos aplicados com placas de amiloide para desenvolver medicamentos e tratamentos para a remoção dessas proteínas do cérebro dos pacientes, só que sem total êxito. Essa proteína começa a formar placas no cérebro, processo que pode durar décadas e não gerar sinais do declínio cognitivo. A consequência da inflamação crônica é a depressão, que ela altera a produção de dopamina, o hormônio da felicidade, que desempenha um papel muito importante no mecanismo de defesa do corpo. Com isso, o sistema imunológico trabalha junto com a dopamina. Assim, as inflamações causam desânimo, comum em pacientes com depressão, e aquela sensação de perda de sentido vital. Agora eu vou falar das consequências cardiovasculares e também sobre o AVC. Essas inflamações crônicas, elas também podem afetar o sistema cardiovascular e cerebral, porque contribuem para o acúmulo de placa nas artérias, o que leva a comprometer a circulação sanguínea. Isso pode levar a ataques cardíacos, que acontece quando tem um bloqueio de fluxo sanguíneo para o músculo cardíaco, então sem sangue o tecido perde oxigênio e morre. Pode levar a derrames, ou também conhecidos como AVC, que acontece quando o suprimento de sangue que vai para o cérebro é interrompido ou drasticamente reduzido, privando as células de oxigênio e nutrientes. O AVC significa acidente vascular cerebral. Então, basicamente, o que acontece é que quando tem a interrupção do fornecimento de sangue,
leva danos ao cérebro. Isso tudo acontece por causa da aterosclerose, que é o acúmulo de placas de gordura, cálcio e outras substâncias nas artérias. Ele é um processo inflamatório crônico que provoca lesões. Essas placas de gordura provocam estragos diferentes, dependendo de onde estiverem, elas comprometem a circulação sanguínea. Quando comprometem a circulação sanguínea, se isso acontecer na região do coração, pode deflagrar angina, que é a dor no peito, ou até mesmo infarto. Já se ocorrerem no cérebro, aumenta o risco de AVC, ou derrame. Além disso, também se isso acontecer em casos mais graves, pode levar à morte súbita. Bom, ainda não acabamos. Existe uma infinidade de outras consequências, né, dentro desse eixo do qual estamos falando, a inflamação sistêmica crônica. E assim, nós poderíamos montar um vídeo de mais ou menos 1 hora falando de todas elas, e mesmo assim não conseguiríamos completar, abarcar toda essa infinidade, pluralidade de consequências. Como exemplo, nós podemos ainda citar o câncer, a osteoporose, a pancreatite, sendo que a pancreatite é uma inflamação no pâncreas, a degeneração macular relacionada à idade. Para quem não sabe, é uma doença que ocorre em uma parte da retina, chamada mácula, e que leva à perda progressiva da visão central, ok? E é relacionada à idade. Asma e outras inflamações respiratórias, como DEPOC, bronquites no geral, rinite alérgica. DEPOC, para quem não sabe, é a sigla para doença pulmonar obstrutiva crônica. Temos também o comprometimento cognitivo no geral, como também foi tratado aqui, algumas doenças relacionadas à atividade neural. E muitas outras, gente, mesmo. Existem muitas outras consequências que nós poderíamos nos aprofundar aqui. Sendo assim, espero que tenhamos sido claros em nossa explicação. E agora deixamos aqui uma reflexão. Você acha mesmo que não pode evitar algumas dessas doenças que nós falamos com hábitos alimentares saudáveis? Sinceramente, mude a sua consciência alimentar e verá que realmente é possível. É possível evitá-las, é possível mantê-las adormecidas e assim ter uma vida mais sadia no geral. Muito obrigado